Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia recalcado, sacudido e transbordante da glória de Deus. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos, amém? Mais um dia, sábado, dia 17 de maio. Glória a Deus. Hoje eu pelo menos, né, quem começou junto, tá terminando o dia 26 para entrar. Não, tá terminando o dia 27. Hoje acho que é o dia 26 ou 27. Hoje é o dia 27. Isso. Hoje nós estamos já finalizando o dia 27. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Como que vocês estão? Amém? Tempo maravilhoso. Queridos, amanhã, escutem, amanhã eu vou levantar uma pauta de libertação por libertação infantil. Eu não sei se você sabe, existem muitas crianças, tá? Que, enfim, às vezes já estão, né, ali debaixo de uma maldição. Crianças, às vezes, que muito cedo começa na perversidade sexual. Então amanhã, se você tem sobrinho, se você tem filhos, né? Amanhã nós vamos orar especificamente por libertação de crianças. Então amanhã apresenta o nome de crianças que estão doentes, enfermas. Então amanhã eu vou orar geral por criança, específico por criança, tá? Contra a masturbação infantil que existe, tá? Contra todo tipo de influência do diabo contra essas crianças. Então amanhã é um dia para você apresentar todo o nome de sobrinho, de neto, de filho, lá do filho, talvez lá na escola do teu filho tem um menininho que está passando problema, crianças com depressão. Então amanhã nós vamos guerrear, tá? Por crianças. Amanhã nós vamos declarar que toda criança que nós apresentarmos, né? Então amanhã nós vamos orar. Vai ser poderoso, tá? Amanhã é libertação infantil, extremamente importante, tá bom, gente? Libertação da área infantil, libertação de crianças, né? Então, você que tem uma criança, você que tem um pré-adolescente em casa, vem para a oração da próxima madrugada. Eu quero apresentar todas as crianças. Às vezes a sua criança comeu lá uma bala de Cosme e Damião na escola, e às vezes daí vem uma legalidade de enfermidade, você não sabe. Então, nós vamos quebrar, certo? A criança precisa vir para a oração? Não, você que é representante precisa, tá? Né? De preferência, você pode escutar a oração ali no quarto da criança e botar a mão nela durante a hora da oração. Mas nós vamos quebrar toda obra de feitiçaria, todo tipo de vínculo, às vezes influência homossexual, lésbica, influências de distorção de gênero. É uma das pautas que eu quero bater muito contra, distorção de gênero, pedir para o Senhor limpar o DNA, limpar o compartimento sexual, já tirar todo o projeto de Satanás de alienar essa pessoa ao homossexualismo, ou ao lesbianismo, ou à perversidade sexual. Nós vamos quebrar todos os grilhões, tá? E só quem tem uma criança sabe o quão difícil é estar hoje mandando para a escola, mandando para uma creche, né? Às vezes ali tem pessoas trabalhando ali naquele órgão com uma ideologia diferente, ou seja, não tem uma visão cristã. Gente, é muito difícil, tá? Então, nós vamos orar por todas as crianças. Maldição, às vezes, que é lançada por pessoas que não queriam que você engravidasse, ou, né, que você tivesse criança. Talvez alguém, quando você estava ali, alguém não queria que você tivesse criança. Talvez a tua sogra te amaldiçoou, né? E essa criança já nasceu, talvez, debaixo de um espírito de rejeição, do espírito de inferioridade. Então você que tem criança, você que é tia, você que é vovô, você que é pai, mãe, amanhã apresente o nome e apresente já dos coleguinhas dos teus filhos. Amanhã o que Jesus vai fazer é algo poderoso. Às vezes tem alguém de olho no seu filho para abusar ele, nós vamos declarar que vai cair por terra no nome de Jesus. Às vezes tem alguém ali cogitando fazer o mal, você está entendendo? Se você ora não vai acontecer, mas nós já vai declarar que cai por terra, que não vai tocar em nenhuma das nossas crianças. Então, essa próxima madrugada nós vamos guerrear, queridos, e nós vamos destronar todo demônio que estiver atuando na vida da criança, tá? Na vida
Ou você que está grávida, você que tem um recém-nascido, não interessa, tá? Às vezes, por exemplo, vou contar uma história para você. Às vezes, a mulher teve a criança, aí a avó, a filha não sabendo, mas a avó que às vezes acredita em isso, em aquilo, foi lá e fez uma simpatia com a criança e consagrou a criança a alguma coisa, sem a mãe saber. Sabia que tem isso? E às vezes por causa disso, a criança vive atormentada desde cedo, com o olho aberto, visão aberta. Toda criança que tiver com visão aberta e sendo atormentada por demônio, nós vamos fechar também. Então, essa madrugada, não percam, tá? Gente, a oração, ela não vai ficar aberta. Eu já pedi aqui pro Gustavo, fecha a oração. A oração é para madrugada. Se ela fosse para meio-dia, a gente fazia meio-dia. Se ela fosse para 3 horas da tarde, a gente fazia 3 horas da tarde, certo? É para esse horário, tá? Então, um dia ou outro eu deixei 9 horas, mas eu já tô falando para vocês. A oração que eu vou fazer, como vai ser, ok? Então, amanhã, chame tá passando problema com o filho, rebelde, tá? Chama, fala, vizinha, vem para essa oração, passa o link lá para eles, vai ser poderoso, né? E muitas coisas dentro da casa, criança perturbada, criança inquieta, criança com um amigo imaginário, nós vamos quebrar tudo isso daí, no nome de Jesus. Vocês aceitam um cafezinho? Aleluia, vamos orar para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso? Vamos orar, consagrar essa live ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Feche agora os teus olhos, em nome de Jesus. Vamos orar, amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade daquele que vive para todos sempre, nós consagramos essa live a Ti, esse tempo. Obrigada, Deus, pela libertação da área sentimental. Obrigada por tudo que o Senhor fez nessa madrugada. Obrigada, Senhor Deus, e toda a honra e glória seja dada a Ti. Eu convido o doce, o perfeito, o amigo, Espírito Santo sobre este local, sobre essa casa, sobre essa família. Espírito Santo, você tem total domínio sobre todas as coisas. É isso que eu oro, é isso que eu declaro sobre o dia de hoje, no nome de Jesus. Amém. Amém? Abra comigo agora, tá? Em Tito, capítulo de número 2. Aleluia? Tito, capítulo de número 2. E vamos lá. Né? Ontem nós lemos o capítulo de número 1, tá? Gente, você viu que todas essas cartas são Paulo, é Paulo que escreveu, tá? Tito, capítulo 2. Mas quanto a você, que suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Os homens mais velhos devem exercer autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de um modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes devem ensinar o que é bom, tá? Você viu que a palavra caluniadora, né, persegue, né, as mulheres por causa da fofoca, por causa da maledicência. Então, mulher tem uma tendência a falar mais que os homens, né? Mas tem homem também que fala muito. Então, Paulo aqui está dando esse conselho. Então, aos homens mais velhos, sejam sóbrios, sejam prudentes. As mulheres mais velhas, sejam dignas, tenham um comportamento, tenham uma boca honrosa, tá? Então, eu já cansei de falar, maturidade espiritual se evidencia no comportamento e no caráter, tá? Não adianta você falar, eu sou isso, eu sou aquilo, mas se o que você faz contradiz o que você fala, então ninguém vai acreditar no que você fala, tá? Então, as tuas ações, o teu comportamento tem que consolidar o que você fala que é, o que você fala que faz. Você tá entendendo? Tá? Então, eu quero que você entenda que nós devemos fugir de calúnia, de fofoca, de intriga. E eu vou dar uma dica para você. Você que é líder, se alguém te confessa algo, não conte para ninguém. Se alguém está ali abrindo o coração com você na área da libertação, não leve para ninguém, tá? Isso é confidencial, tá bom? Vamos aqui agora, do 4 ao 5. Deve instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e seus filhos, e a viver com sabedoria e pureza, e a trabalhar no lar, e a fazer o bem,
e ser submissa ao marido, certo? Assim não envergonharão a palavra de Deus, tá? Então olha o que Paulo está dizendo aqui, né? As mulheres mais velhas devem orientar as mais jovens e as mais novas devem honrar os maridos, entrar debaixo do mesmo jugo, se submeter ao jugo, à voz de autoridade do marido. Então eu já cansei de falar para você, tem mulheres que mandam no marido, brigam, são autoritárias, tá? E às vezes isso é do caráter, de uma personalidade, mas isso vai inverter os papéis do homem e da mulher dentro dessa casa, tá? A mulher deve ser focada nos filhos, viver com sabedoria, com pureza, trabalhar, tá bom? Então, a sabedoria de uma mulher é refletida, tá? Na capacidade dela de edificar um lar. Então, a capacidade de uma mulher, ela é refletida na capacidade que ela tem de pacificar o lar, de edificar o lar, e isso diz respeito a todas as áreas, tá bom? Tá? Então, agora vamos aqui no verso 6. Da mesma forma, incentive os homens mais jovens a viver com sabedoria. Você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta ao ponto de ninguém a criticar. Então, os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a respeito, ok? Olha aqui o que Paulo está falando. Seja um exemplo de pessoa em conduta, seja íntegro, ao ponto que ninguém se levante, né? Tenha uma linguagem irrepreensível, certo? Tenha um comportamento exemplar, tá? É igual, não adianta nós falarmos. Você tem que ser assim se a pessoa não vê aquela essência em nós. Por exemplo, se você ensina, olha, a gente não pode fofocar, é pecado. Aí você vive fofocando, aí a pessoa que te escuta, ela não te valida, tá? Ela não te leva a sério, porque você fala uma coisa e você faz outra, tá? Certo? O ensino mais poderoso que um líder ou qualquer líder pode passar para alguém é o exemplo do seu próprio estilo de vida, ok? Tá, vamos continuar aqui. No 9. Quanto aos escravos, devem sempre obedecer ao seu senhor e fazer todo o possível para agradá-lo. Não devem ser respondões e nem roubar, mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. Assim tornarão atraente em todos os sentidos, assim tornarão atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, o nosso Salvador, tá? Então Paulo está trazendo aqui, né? A gente não deve se contradizer. A gente precisa andar debaixo da integridade, debaixo da verdade. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, eu juro por isso, por aquilo. E a Bíblia nos repreende de não jurar por nada. Por quê? No nosso caráter, o nosso sim tem que ter o poder de sim. E o nosso não tem que ter o poder de não. Você já viu que tem gente que fala sim para você, mas você não acredita nela? Você fala, será? Você está entendendo? Então, mas como que as pessoas validam a nossa palavra? Por causa das nossas atitudes. Você está entendendo? Então, vocês confiam no que eu falo, porque eu marco um horário com vocês e toda madrugada eu estou lá naquele horário. Eu sou constante. Eu cumpro horário. Eu estou aqui com vocês. Então, a minha constância, o meu estilo de vida, entendeu? Então, que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Então, quando você fala, eu chego 15 horas, chegue 15 horas. Se você for atrasar, você fala, olha, eu estou no trânsito, eu atraso entre 10 e 15 minutos. Mas você avisa, dê satisfação, ok? Tá? A obediência e a fidelidade de alguém é os melhores adornos, tá? De um verdadeiro discípulo de Jesus, tá? Fidelidade, obediência, lealdade, integridade, ok? E aqui Paulo está falando, né, dos escravos. Hoje já não tem essa escravidão. Hoje tem uma pessoa que trabalha para outra, certo? Então, o que nós podemos aplicar hoje? Né? Que mesmo hoje nós numa posição de servir a uma autoridade, de servir um chefe, de servir uma empresa, de servir um lugar, nós devemos respeitar essa autoridade. Nós devemos cumprir com o horário. Nós devemos ser dignos, ok? Tá? Então,
Pega essa visão aí, tá? Vamos agora, ok? Do 11, tá? Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelado a glória do nosso grande Deus Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós, tá, o seu povo, inteiramente dedicado às obras. Você vai escutar aqui no 15, o final. Ensine essas coisas e encoraje os irmãos a praticá-las. Corrija-os com autoridade e não deixe que ignore, tá, o que você diz, ok? Então, muitas pessoas falam assim, mas Jesus já morreu por mim e todo o pecado está quitado, todo o pecado. Gente, o pecado, a cruz vai funcionar para você, o perdão pelos seus pecados a partir do momento que você se converte genuinamente, sai do pecado, para com a prática. Mas se você continuar praticando, você ainda está nesse cativeiro. O sangue de Jesus só tem o efeito sobre a sua vida quando você aceita ele genuinamente e abandona esse estilo de vida cheio de pecado, ok? Então nós precisamos, tá, nos posicionar e renunciar ao pecado, renunciar ao desejo da carne, renunciar. Então, gente, não tem como você viver, tá, uma vida de santidade se você continuar pecando e fazendo o que o diabo quer. Você tá entendendo? Maldição hereditária, ela pode ser quebrada? Sim. O sangue de Jesus serve para quebrar toda maldição. Mas você tem que primeiro reconhecer a maldição, rejeitar ela e se afastar de todo o comportamento que te coloca num ciclo vicioso para estar ali sofrendo o resultado daquilo, divórcios, talvez brigas, talvez todo mundo da sua família é irado, é bravo, é violento. Você fala, Senhor, eu rejeito esse espírito. Coloca em mim um espírito de pacificação, de mansidão, certo? Então, a gente só sai desses lugares quando a gente rejeita. E nós precisamos ter uma boca profética e parar de falar, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... Você tá entendendo? Se a gente quer ser alguma coisa... Ontem eu estava vendo um vídeo e a mulher hispana, ela falou algo que eu acredito muito. O presente, passado e futuro, muita gente vê como atrás, aqui no meio o presente e na frente o futuro. Mas na verdade ele é linear. Ele é uma linha só. E o meu futuro, na verdade, é o meu passado. Como assim, apóstolo? Você vai entender. O meu futuro é a projeção do que eu vejo de mim. Você está entendendo? Então, o meu futuro é o que eu vivo no hoje e no ontem. Agora, se eu quiser mudar o meu futuro, eu tenho que mudar as coisas dentro de mim para ver um futuro diferente. Porque se eu continuar do jeito que eu tô, com feridas, com isso e com aquilo, eu vou ver um futuro terrível. Ou seja, o meu futuro é o meu passado. Mas se eu transformar a minha mentalidade, se eu transformar as coisas aqui dentro, eu começo a ver algo bom. O filme muda. Então, na verdade, o que eu vejo no futuro é o meu passado. Só que o meu passado, ele precisa estar bom, eu preciso ser otimista no meu passado, eu preciso estar curada no meu passado para que esse futuro seja bom. Então, na verdade, pega a visão, você precisa estar totalmente curado, sarado, lavado no passado, no presente, projetando um futuro extraordinário. Porque se você estiver ferido, dilacerado, sem esperança, você está projetando no futuro o passado. E isso eu falei, uau, falei exatamente como eu penso. Mas eu nunca tinha conseguido explicar.
Então, quer mudar o cenário do futuro? Muda o que você sente. Muda, tira as feridas. Você tá entendendo? Você precisa mudar aqui dentro. Porque o seu futuro é o que você vê. É o que você pensa sobre você. É o que você fala sobre você. É o que você fala sobre as circunstâncias. Aí você é uma pessoa que murmura, uma pessoa que blasfema, uma pessoa que reclama, uma pessoa que toda hora está insatisfeita, uma pessoa que toda hora está reclamando. Então você está projetando o teu passado. Você está projetando no futuro o teu passado. Mudou, você é otimista, cheio de fé, expectativa, sempre idealizando. Não, eu até penso grande, mas Deus tem algo muito maior. Você só pensa ali, debaixo de uma consciência livre, limpa, curada. Então aí você continua projetando o seu passado, só que agora você projeta o teu futuro, né? Debaixo de um solo fértil, de uma consciência curada, de uma pessoa otimista, de uma pessoa com outra identidade, porque senão você só repete o ciclo. Porque você toda hora está olhando para o futuro, mas só reproduzindo as coisas do seu passado. Porque a ferida lá da inferioridade dói, daqui a pouco você repete outra ferida de inferioridade, de abandono, de orfandade, de rejeição e assim sucessivamente. Consegue entender? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o sangue do Cordeiro. Toda honra e glória ao Senhor. Amém? Aleluia. Eu fico muito feliz. Amém? De ver vocês crescendo, de ver vocês buscando, né, ter uma nova mentalidade. Então, ontem eu falei para vocês primeiro eu falei para vocês, né, a gente já terminou aqui a live, mas nós vamos fazer Tito 3. Eu já falei para vocês, primeiro dia, sobre gestão de tempo. Falei ontem para vocês sobre a prioridade das coisas da nossa vida, certo? E hoje eu quero trazer para vocês, né, sobre ter uma linguagem profética e serem proféticos. Quem aqui é profético? E ser profético é ser intencional no natural e no mundo espiritual. Amém? E o que é ser intencional? É fazer as coisas acreditando, como dizem Hebreus, que você está fazendo algo e isso está reverberando, isso está surtindo nas cortes celestiais. Então, você precisa ser uma pessoa profética. E o que é uma pessoa profética? Uma pessoa profética, ela entende que ela tem poder na voz de mudar as coisas ou de propagar as coisas, certo? Ok? Então, nós nunca podemos ser pessimistas. Porque o pessimista, aquela pessoa que está na frequência baixa, ela não consegue proferir coisas grandes, boas. Você está entendendo? Então, nós precisamos sair dessa atmosfera. Tá? Então a nossa boca carrega poder através de quem? Do nome de Jesus, ok? Então você pode ser intencional, mas apóstolo, e se eu profetizar algo que não é de Deus? Mas eu estou falando para você ser o profeta da sua própria vida. Queridos, tudo que for bom, tudo que louva ao Senhor é digno. Então você pode profetizar bênção sobre a tua casa, profetizar que algo novo está chegando para você o mês que vem, mas eu não sei o que é, mas profetiza. Fala, olha, o mês de junho Deus está trazendo algo grande sobre a minha vida. Hoje o Senhor vai me dar um grande presente. Começa a profetizar, começa a entrar debaixo dessa dimensão de glória. E eu quero ensinar vocês a ter uma boca saudável. Durante o dia inteiro, diga aleluia, glória a Deus, santo, bendito é o nome do Senhor, né? Toda honra e glória seja dada a Deus. Então, faça declarações que exaltam o nome de Deus. Você faz com que o ambiente seja próspero, o ambiente seja carregado de fogo, de unção, tá bom? Então, o que você não pode falar? Você não pode murmurar, você não pode ser ingrato. Esse negócio aqui. Por exemplo, gente, caiu às vezes uma coisa, você vai ter que limpar. Fala glória a Deus. Em vez de reclamar, em vez de murmurar, em vez de xingar, certo? Então nós precisamos ter uma boca limpa. E você comece a declarar, Senhor, eu quero fluir em rios de águas vivas, tá? Comece a se policiar, ok? Então você começa a profetizar sobre a sua vida. Começa a semear palavras. Toda palavra uma hora gera.
toda palavra gera. E aí, de tanto você falar, você começa a acreditar no que você está falando. De tanto você falar, você começa a pensar no que você está falando. E de tanto pensar, você começa a chamar o que você está falando. Você começa a fazer um download do céu. Porque você começa a proferir sobre a tua casa. Ok? Então nós precisamos ter uma boca que profere bênçãos. Uma boca que abençoa pessoas. Uma boca que abençoa lugares. Uma boca que abençoa circunstâncias. Amém? E se nós tivermos esse tipo de otimismo, tá? Você vai ver o que começa a acontecer. Existe aquele negócio, a lei da atração e tudo. Gente, só que eu vou falar uma coisa pra você. Você ser otimista, você proferir bênçãos, tá? É algo que talvez você vai falar assim, mas isso aí, pensar em algo e chamar isso é igual a lei da atração. Não. Porque quando você usa o nome do Senhor Jesus, você declara, isso tem um nível de poder nas cores celestiais que você não está entendendo, você não está dimensionando, tá? Só que falar, declarar sem a tua ação, para tudo na vida precisa de ação. Até mesmo para Deus propagar o evangelho na terra, precisa da ação dos missionários levando o evangelho de Cristo. Deus pode enviar o anjo? Sim, mas não foi a metodologia que ele escolheu para o evangelho se espalhar. Ele escolheu usar pessoas. Então, para ele fazer o evangelismo global na terra, ele envia pessoas, ele me desperta para estar aqui com você, ok? E tem gente querendo que as coisas aconteçam sem dar o passo da ação. Então, vamos lá. Toda palavra, ela vai gerar, mas em contrapartida, Deus quer o seu posicionamento. Para tudo na vida precisa de posicionamento. Então, não adianta você ficar o dia inteiro profetizando bênção, declarando, e você lá, se coçando no sofá, sem fazer nada. Então, você precisa fazer o mínimo, que é a sua obrigação, aquilo que você precisa fazer. Talvez ir trabalhar, dar um ótimo serviço lá no teu emprego, render do jeito que o teu chefe tem expectativa, certo? Você quer ter uma empresa, quer construir algo, começa a estudar sobre essa empresa, começa a estudar sobre essa loja. Você precisa dar o seu passo. Você fala, Deus vai me dar um grande empreendimento. Você está lançando semente. Só que se você não dá o passo, o posicionamento para isso começar a acontecer, como que isso vai frutificar, ok? Então, só palavras positivas não faz sentido. Só palavras de bênção, então tudo tem que ter o quê? Ação. Tem que ter movimento, ok? Além de palavras são poderosas, são sementes, ok? Eu sou muito otimista e profética. Eu nunca vou falar algo negativo do que eu quero. Até a última instância, eu vou falar o positivo. Aí ontem eu tava chegando aqui no condomínio e eu tinha feito uns pedidos e tinha anunciado no meu celular que tinha chegado. E aí, entrando no condomínio, meu esposo falou assim, só vai entregar amanhã. Ele falou assim, o carro tá cheio, vamos passar na portaria amanhã, porque o carro tá cheio. Eu falei, e os entregadores só entregam de manhã. Eu falei, não, vai que alguém tocou no coração deles e eles foram entregar hoje. Talvez já tá lá na frente de casa. E foi dito e feito. Exatamente assim. Eu sempre vou falar o positivo, ainda que vá contra as circunstâncias naturais. Tudo bem, eles só entregam cedo, mas naquele dia eles entregaram em outro horário. Então, eu preciso que você aprenda a profetizar e seguir no que você acredita e continuar falando, ainda que seja contrário à circunstância. Bom, eu queria hoje abrir esses negócios que eu falei, eu creio que até a última instância eu posso estar ali, o negócio pode estar lá na frente da minha casa. Eu tenho esse otimismo dentro de mim, de sempre ver o lado grande, bom, expansivo, entendeu? Então, eu quero que vocês entendam, tá doente, vai morrer? Não vai morrer. Já vejo cheio de vida, já vejo assim, ok? Gente, eu sou uma pessoa otimista.
Um dia eu trouxe uma planta minha, eu fui mudar ela de lugar, ela começou a morrer, as folhas murchou, e eu não aceitei aquilo. Palavra tem poder, tá? E aí eu trouxe 6 primaveras, aí uma delas eu mudei de lugar e ela começou a murchar. E aí o torrão dela caiu, aí o homem falou, se o torrão cair ela vai secar, não sei o que. Eu falei, eu repreendo todo espírito de morte da minha plantinha, murchou, tava secando já. Gente, eu orei na planta e peguei um dia da oração da madrugada e coloquei ali, deixei a planta escutando umas 4 horas, deixei a oração tocando ali. Passou uns 3 dias, minha planta, palavra tem poder. Palavra tem poder, oração tem poder, decretos tem poder de ressuscitar qualquer coisa. Você sabe o que é qualquer coisa? Até uma planta. Então, por que eu tô contando isso pra você? Porque se você falar, nossa, coitada, tá morrendo. Não tá morrendo, tem vida no caule, vai brotar, vai viver. Você não pode seguir a corrente de ninguém que tá falando que é morte, está falando que não vai dar certo, que o seu filho não vai ser nada. Você não pode seguir a corrente de ninguém. Você fala, tá repreendido. Eu já profetizo vida, vai crescer, vai prosperar, vai ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Tá dando trabalho agora, mas vai ser um homem segundo o coração de Deus. Entendem? Ok? Então nós temos poder o quê? Nas palavras, demais. Só que você não pode se contaminar. E o que é contaminação? Se alguém contamina o seu coração, você fica pessimista. Sim ou não? Se alguém traz notícias ruins, você fica pessimista. Se você só fica vendo coisa ruim, você fica pessimista. Ok? Então, primeira coisa que muda todo o profético da nossa vida é palavras. Depois é comportamento. E eu já cansei de falar pra vocês. Tem gente que dentro de casa anda igual mendigo. Aquelas camiseta da eleição, do candidato. Às vezes tem um pijama bonito, tem uma roupa de ficar em casa, mas só usa o que é mais velho para não gastar o pijama. Anda igual um mendigo. Certo? E nós precisamos, queridos, se nós não formos proféticos com a gente mesmo, a gente fala pro Senhor, Senhor, eu sou um mendigo, eu só uso do mais velho, eu só uso o que não presta, eu só como coisa estragada, eu só como coisa... Você tá entendendo? Nós precisamos ser proféticos, tanto conosco, quanto com a nossa casa. Você que tem louça bonita, tem ali, mas só usa quando a visita vem. Então você fala, eu valorizo mais os outros do que a mim mesmo, do que ao meu filho, do que ao meu marido. Então é essa mensagem que você passa profeticamente quando você está assim. Então se você vai almoçar na tua casa, põe sua melhor louça. Você é o merecedor primordiário de comer do melhor, vestir do melhor, usar do melhor. Tem gente que não usa o perfume, só usa quando vai sair. Então você está falando assim, eu sou digno de me arrumar só quando eu vou sair. Isso é quase nunca. Você está entendendo? Então, gente que usa coisa quebrada, coisa, né? E quando nós temos esses comportamentos, você está falando, Senhor, a minha casa é um altar de miséria, é um altar de escassez. Ah, apóstolo, mas eu não tenho condição. Mas se você começar a mudar aos poucos o comportamento, a sua casa vai mudando. Então, por exemplo, você não pode viver debaixo do lixo, debaixo de casa suja, desorganizada. Você está entendendo? Tudo fora do lugar, come de qualquer jeito, come na sala, come no quarto. Não, a mesa foi feita para comer. E nós precisamos ter, tá, esse senso de comportamento profético. Ter um bom lençol para dormir. Né? Tem gente que passa com a cama inteira bagunçada. Cama é altar, gente. Cama é lugar de descanso. Então, acordou, arruma sua cama, deixa as coisas alinhadinhas. Então, o nosso comportamento diz muito sobre o que nós estamos exalando profeticamente nas cortes celestiais, tá? Então, a forma que eu me visto, a forma... Eu não tô falando que você tem que usar roupa cara, que você tem que ter a louça cara. Não, hoje você compra coisas boas, bonitas. Mas o que eu tô falando pra você é... Tem gente que tá usando um copo trincado com risco de machucar a boca. Pessoas que às vezes tá usando uma coisa quebrada, uma coisa que não presta. Tem dó de se desfazer, jogar fora no lixo, porque nem para outra pessoa serve. Gente com roupa cheia de traça, rasgada. Amém?
Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com esse tipo de comportamento, tá? Então, por exemplo, se você começar a andar dessa forma, você tá... Por exemplo, se a gente começa a organizar nossa casa, organizar uma mesa, você vê que tudo começa a fluir, ok? E, gente, nós precisamos ser dignos de ter uma vida boa. Dignos de ter uma vida em abundância. Então, não fica vivendo miséria. Não fica vivendo coisas, né? Tá vivendo miséria, vivendo escassez, sempre pensando na falta. Então, faça uma mesa posta, bonita, para você comer, certo? A casa fica leve, casa cheirosa, casa arrumadinha. Gente, não tem coisa melhor, tá? Então, palavras são poderosas. E o seu comportamento como pessoa e como está o seu entorno. A sua casa é um reflexo de como está a tua alma. Você acha que uma alma bagunçada, suja, a mente toda atrapalhada consegue prosperar? Não consegue, porque não consegue focar no que é importante. Toda hora está desfocando das coisas, ok? Então, o que eu diria para você? Palavras proféticas sendo proferidas. Glória a Deus, aleluia. Senhor, obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor é bom. Obrigada, Deus, porque o Senhor está sempre fazendo algo novo na minha vida. Obrigada, Deus, porque o Senhor está sempre trazendo algo novo na minha vida. Pai, toda a honra e toda a glória, Senhor Deus, seja dada a Ti. Obrigada, Deus, porque o Senhor sempre está fazendo algo maravilhoso, tá? Sempre declare, olha, o mês que vem Deus vai fazer algo tremendo, mas eu não sei o que é, mas já começa a profetizar. Já começa a falar, já começa a declarar. Amém? Nós precisamos ser proféticos em tudo. Mês que vem o meu negócio vai ser maravilhoso. Eu vou prosperar o mês que vem como eu nunca prosperei antes em toda a minha vida. Então você começa a declarar, eu vou prosperar o mês que vem, eu vou prosperar a semana que vem. Deus está fazendo algo novo. Então sempre declara uma palavra de expectativa. Você não está entendendo o que Deus está fazendo na minha vida. Então você sempre tem que ser otimista. E sempre vá até o final da circunstância. Nunca profetize nada contra. Nunca profetize o que é negativo. Nunca profetize, porque a nossa palavra tem poder de morte e tem poder de vida. Quem conhece a história de Ezequiel? Deus leva Ezequiel no rio, né? No vale de ossos secos. E ali no vale os ossos estão sequíssimos. E aí Ezequiel começa a profetizar a vida. E a vida começa a entrar num lugar que não havia sinal de vida. Então nós carregamos essa mesma virtude na boca e no comportamento. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você vê Eliseu se movendo em milagres, sempre usou de elementos, de coisas, certo? Então, o profético é quando eu tenho um gesto no mundo físico e eu creio que esse gesto, ele provoca o mundo espiritual, ok? Quem entende isso? Quando a gente ceia, a gente está tomando o corpo e o sangue do Cordeiro. Eu creio que essa ceia, ela não é só algo simbólico, eu sei que ela tem um papel no mundo espiritual, porque muita gente, muitos anos lá atrás, quando as pessoas, né, eu comecei a trabalhar com libertação, as pessoas falavam, quando eu tomei a ceia, eu passei muito mal. Então eu sei que o poder de ceiar, ela não é só algo simbólico, ela tem um poder também no mundo espiritual, tá? Então é um ato profético que nós fazemos. É igual a questão do óleo. Não é o óleo em si, mas é a fé do profético de falar, esse óleo aqui está consagrado ao Senhor. E agora ele tem equivalência de fogo. Aonde eu passar, Satanás vai ter que ver fogo e ele não vai poder entrar dentro dessa casa. Certo? Então, o que é uma conquista de território? Senhor, eu venho tomar agora esse terreno. Esse terreno era usado para fazer bruxaria, macumba, mas agora eu tomo ele ao Senhor Jesus. Eu quero derramar aqui, Senhor Deus, o óleo do Senhor. Eu quero declarar aqui, ó, em cada lugar. Então, são atos de fé, porque você fez um movimento físico e declarou palavras. Então, o que eu quero que vocês entendam muita coisa talvez está travada na tua vida por causa das tuas palavras, ou por causa que você não tem uma ação diferente
daquilo que você fala que acredita. Então você acredita em prosperidade, mas você está só manifestando escassez, miséria. Está só manifestando avareza. Chama alguém, não gosta de chamar ninguém para comer, porque senão tem que fazer mais comida. Você não gosta você não gosta de dar nada para ninguém, então como você vai viver prosperidade? Você sempre, queridos, o avarento, o miserável, a pessoa, ela tem, né, a avareza, ela é um pouco diferente. A avareza a pessoa até tem para ela, mas ela não compartilha com ninguém. Ela tem esse senso né? Então, como você vive prosperidade se você está só retendo? Você só está retendo. Você só pensa em não dar, em não dividir. Você está entendendo? Isso é a avareza. Isso é escassez. A escassez, geralmente, é com você mesmo ou com a sua própria casa, tá? Então, a escassez, às vezes, você compra sempre das piores coisas, né? Compra do melhor, às vezes, para o teu marido, para você sempre o pior. Então, escreve agora aqui no chat, barra de merecimento. Qual que é o tamanho da sua barra de merecimento? A minha é enorme, eu mereço tudo. Porque eu sou filha, sou amada. Mas tem pessoas que têm uma escassez tão impregnada que sempre ela... isso aqui não é agora para mim. Não, isso aqui é muito caro. Eu não se sente digna. Qual que é a sua barra de merecimento? Eu não sou vendida por mamão de jeito nenhum. Então, por exemplo, se eu chegar no mercado e eu quiser comer aquela fruta, não interessa o preço, eu vou comer aquela fruta, porque o dinheiro ele não pode governar nenhum tipo de escassez. Eu não posso. Se eu tenho condições, eu vou comprar aquela fruta, não interessa o preço. Eu tô com vontade de comer aquilo. Agora, se eu falar, não, tá muito cara, eu tô falando de alguém que tem condição, tá, gente? Eu tô com vontade. Aí você leva uma coisa que você não tem vontade. E você deixa de comer o que você tem vontade. Então você precisa entender que você se colocou com uma barra de merecimento pequena, escassa, ok? E é sobre isso, tá? Eu não tô falando de fazer, eu tô falando de, às vezes você ter vontade de consumir aquilo e não levar aquilo, e o escasso é isso. Ele nunca compra o que ele gosta, ele nunca usa o que ele quer, porque ele sempre tá com a barra de merecimento muito pequena sobre as coisas, sobre circunstâncias. E a barra de merecimento, ela não é só sobre coisas adquiridas, mas é sobre estar em lugares, ter vínculo com certas pessoas. Quem eu sou para estar com aquelas pessoas? Aquelas pessoas é muito grande, é muito para mim. Então, queridos, o nosso comportamento, a forma que a gente pensa, aquilo que você faz diariamente na sua casa, tá? É um reflexo do que está reverberando nas cores celestiais. E você precisa começar a entender que você pode ser profético sem ter o dom de profecia ou ser um profeta de ofício, porque ser profético é ser intencional no reino de Deus. E o que é ser intencional no reino de Deus? É você desejar as coisas, mas sempre desejar, sonhar e sempre profetizar, já tomando posse, já declarando, já trazendo a sua consciência espiritual e natural que aquilo já é teu. Então abra agora comigo em Hebreus, deixa eu ver aqui. Em Hebreus, se eu não me engano, capítulo 11, Hebreus, nós já vamos entrar em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, fala assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, o que é certeza daquilo que nós esperamos? O que é certeza daquilo que nós esperamos? E prova das coisas que nós não vemos. Você já tem prova espiritualmente, mentalmente, aquilo ali já está concreto no seu pensamento, no mundo espiritual. Você já tem certeza através da fé, ok? Então, se você quer prosperar, e por que eu estou falando isso para você? Porque viver profeticamente faz parte de prosperar. Tá? A minha Bíblia é NVT. Viver profeticamente faz parte de prosperar. Viver profeticamente faz parte de prosperar.
eu, por muito tempo, profetizei. Todas as vezes que a gente faz esses propósitos, eu faço esses propósitos, gente, desde 2016. Eu sempre decretei coisas. Agradeci por coisas que eu não tinha. Eu falo pra você, 95% delas, acredito que já realizou. Talvez um sonho ou outro, Deus falou, isso aqui não é pra você, Larissa. Eu coloquei lá, anos atrás, fazer psiquiatria, né? Especialidade. Então, Deus, quando pediu minha profissão, esse sonho de ser psiquiatra, vamos dizer assim, eu taxei ele, tirei ele. Então, coisas assim, né, que eu conto pra vocês que Deus foi tirando, porque Deus foi mudando a rota, foi me trazendo, né? Então, por que eu tô falando isso pra você? Porque nós precisamos começar a ser intencionais. E começar a agradecer por coisas que não estão fisicamente na nossa vida, mas a gente já viu. Só que além de pensar, de sentir que já é nosso, de viver profeticamente, de ter comportamentos, nós precisamos fazer o que nós precisamos fazer. Para uma casa ficar limpa, você tem que limpar. Certo? Mas, aí eu vou dar um exemplo aqui que você vai entender o que é prosperar. Eu acredito que todo mundo sabe limpar uma casa. Certo? Sim ou não? Eu acredito que todo mundo tem essa necessidade de deixar a sua casa limpa e organizada, tá? E prosperar é como limpar uma casa. Só que, se você não tiver metodologia, você nunca consegue terminar de limpar uma casa ou nunca consegue fazer as coisas bem feitas, certo? Então, às vezes você pode até saber, mas você precisa ter estratégia para fazer tudo. E às vezes, para você prosperar, o que está faltando para você é uma virada de chave, é uma estratégia. Talvez você já está sabendo a ferramenta, como fazer, o que precisa ser feito, mas você não tem a estratégia. E a estratégia é dada num clique. Quando você acessa essa frequência que vem direto do trono da graça, direto do trono de Deus. Às vezes é algo tão simples que está ali diante dos seus olhos. Mas quando aplicado com estratégia, tudo flui de forma diferente, ok? Então, às vezes, você começa a limpar uma casa de um jeito, de outro. Você fala, ainda não ficou do meu jeito, eu fiquei muito tempo aqui. Mas daqui a pouco, de repente, você arruma uma estratégia e fala, uau, hoje foi rápido, eu dei conta, eu dominei isso daqui. E prosperar é exatamente como isso. Então, não adianta a gente saber como fazer, a gente precisa ter uma estratégia. E a prosperidade vem quando Deus vira uma chave dentro da nossa mente. Então vocês, eu tô falando isso aqui porque vocês pediram para mim falar sobre prosperidade. Então, para prosperar, antes tem que ter as coisas, uma alma organizada, uma mente organizada, as coisas, pelo menos internas, tem que estar fluindo organizada para que Deus vire a Merkavá, a carruagem de fogo dentro de você. Às vezes é algo que você já sabe como fazer, mas o que está faltando? Estruturar isso. E às vezes, num simples clique de Deus. E geralmente, quando que acontece essa virada de chave? Num jejum. Num tempo que você dedica em oração, a sua mente, ela fica limpa. Sua mente vai para um lugar e você consegue receber a estrutura, a direção e a estratégia do Senhor, para poder aplicar aquela estratégia em algo que você já sabe. Mas às vezes você não tem a estratégia, você não tem a expertise, tá? Então, por exemplo, tudo tem um jeito certo de começar, para tudo. Para pintar um quadro, a tinta a óleo, você pode, por exemplo, vou dar um exemplo, minha mãe é artista plástica. Eu posso ver o quadro dela, eu falo, tentar reproduzir. Então, às vezes, eu posso começar fazendo a árvore, eu posso começar fazendo... Só que a minha mãe, ela tem expertise. E eu já vi ela fazendo. Porque Deus deu para ela o quê? A técnica. Deus deu para ela entender a técnica. Então, na verdade, como se pinta uma tela? Constrói por camadas. Então, eu ponho a camada do fundo, talvez a cor do dia, depois a cor das águas, a cor das árvores, as sombras, depois na frente eu tenho que trazer as imagens principais.
Mas se eu não construir por camadas, então é técnica, é estratégia. Então a minha mãe prospera na arte dela porque ela tem a estratégia. Certo? Então o que eu estou tentando dizer para você? Que tudo para prosperar tem uma estratégia. Tem um jeito que funciona e vai. É um processo certo. Às vezes você está tentando, igual o Júnior, ele está falando, design também. E eu creio, Júnior, porque o design ele tem um jeito de começar. Porque ele não pode começar, às vezes, ali, pela letra ou pela foto. Ele tem que construir as camadas embaixo e vir até para cima. Eu acredito que seja assim, né? Então, por que eu tô falando isso para você? Porque, às vezes, você tenta fazer do seu jeito, só que o seu jeito não tem estratégia. Ok? Tá? Então, por que eu tô falando isso para vocês? Porque, às vezes, existe uma prosperidade tão avassaladora te esperando ali, mas antes você tem que virar Merkavá. Pá! E você sabe como que você vira isso? Precisa desvincular de algumas coisas. Porque senão você não consegue. Prosperidade não combina com economia, com uma mentalidade de economia, economizar, medo da falta. E se não sobrar? Prosperidade não combina com essa frequência. Prosperidade só combina com a frequência de multiplicação, gerar. A pessoa que prospera, ela gera na multiplicação. Ela não gera, ela não foca em momento nenhum em falta. A pessoa que prospera, ela não pensa que vai faltar. Porque até para pensar, uma pessoa próspera, ela tem um reservatório. Então ela sabe que por 1, 2 anos, ela vive tranquilamente, ela sabe que ela não vai ter falta. Porque ela já se reservou, ela já se respaldou. Então ela sabe que ela tem 1 ano na frente para pensar em algo para fazer. Pessoa próspera, ela tem essa mentalidade. Ela se cautela assim. Então por que eu tô falando para você? Porque a pessoa que pensa na falta, pensa na escassez, ela não consegue pensar na multiplicação. Ela não consegue pensar em multiplicar, ela só consegue pensar em economizar isso e aquilo, ok? Tá? Então, para tudo, queridos, você precisa ter uma mentalidade, um comportamento. Então, você precisa hoje, se você viu que lá na tua família tem escassez, tem miséria, tem isso, tem aquilo, desvincula, fala, eu rejeito isso, em nome de Jesus. Por exemplo, eu vou contar um exemplo para você. Eu tinha uma raiva mortal disso. Eu morei com meu avô, ele comprava um pão francês pra mim, um pra minha avó e um pra ele. Eu ficava morrendo de ódio disso. Por quê? Tudo bem, eu posso comer um, mas se eu quiser comer 1,5 ou 2. Então, por causa de comprar, você tá entendendo? Então, a casa do meu pai é saco de pão, é aquela fartura. Então, isso é o quê? Escassez, avareza. Tá? Então nós precisamos sempre pensar, não, vou comprar mais, vai que chega alguém. Se não chegar, eu faço uma torrada, eu faço alguma coisa. Você tá entendendo? Então, isso é uma mentalidade de gente que tá só ali no limite das coisas, com um pouquinho, você tá entendendo? Entendeu? Então, a mentalidade de prosperidade, tá? Ela flui na abundância, ela flui no muito, ela não tem miséria com comida, não tem miséria... Tá? Agora, tem gente que não tem miséria com comida, mas tem miséria com roupa, tem miséria com isso, tem miséria com aquilo. Queridos, prosperidade tem que estar em todos os níveis, tá? Da sua vida. Então, tudo parte o quê? De uma mentalidade. E se você perceber que tem na sua casa, você fala, eu rejeito esse comportamento. Eu rejeito esse pensamento. Eu rejeito isso daí, ok? Eu rejeito agora, no nome de Jesus, tá? Agora, outra coisa que combina com prosperidade é a generosidade. Deus, ele é generoso. Se você for uma pessoa egoísta, você não vai prosperar. A generosidade é uma chave. O milagre da vida daquela viúva com Elias só acontece quando ela pega e dá a primeira parte para o profeta. Ela tinha que dar primeiro para o profeta. Generosidade. Oferta. Ali. Você tá entendendo? E ali ela deu de um pedaço de tudo que ela tinha. Então a generosidade, ela é uma chave sobrenatural. Então existem vários critérios para você prosperar no reino de Deus. Sair desses espíritos de escassez, mulambo. O que é o espírito mulambo? Gente, espírito de acumulação de coisa dentro de casa.
Pessoa que a casa é escura, não entra luz. Pessoa que a casa tem mofo. Os armários da despensa, aquela bagunça. Tem arroz jogado, tem comida com traça. Tô falando a característica onde o mulambo habita. A casa tem um cheiro e um ambiente pesado. Tem demônio ali. As roupas de cama, os quartos têm cheiro forte. Os quartos das pessoas têm cheiro forte. Tem sempre uma meia luz, não se abre. Roupa jogada para cá, roupa jogada para lá. Então, o que tem dentro dessa casa? Um espírito mulambo. Tá? Um espírito que é acumulador, um espírito sujeira, um espírito mendigo. Tá bom? Como que é uma casa que tem abundância de Deus, tem a presença de Deus? Casa tem iluminação, é organizada, é limpa. As coisas... Eu não tô falando que você tem que ser expert em limpeza, mas as coisas são organizadas. Não tem sujeira. Tá? Os banheiros são lavados ali pelo menos de 15 em 15, 10 em 10, uma vez por semana. As camas, roupa de cama é trocada uma vez por semana. Então aí, queridos, o demônio não fica, porque o demônio ele precisa de um ambiente de opressão. Um ambiente oprimido. Então tudo isso corrobora para ter uma vida escassa, uma vida miserável. Então aonde tem demônios ali no altar, existe uma frequência ruim naquele local. Aonde tem a presença do Espírito Santo, existe uma frequência do céu aberta. Deus, eu tenho uma unção, eu até transferi para o Júnior, ele está aqui, a unção de Bezalel, é a unção de criatividade. Eu posso pegar qualquer coisa para fazer, eu consigo fazer. Minha mãe tem essa unção de Bezalel de arte, né? Então eu tenho essa unção de arte. Eu posso fazer, eu consigo fazer, eu consigo criar, certo? Eu consigo criar. Então, o que é a unção de Bezalel? É a unção que você cria coisas, certo? Então, por exemplo, as orações que eu escrevo, hoje eu estou no programa escrevendo as orações, eu estou criando elas, eu estou pautando elas. Então, há uma unção de criatividade para estar gerando essas orações. Então, há criação para tudo. A oração muda a sua visão, muda o seu jeito de pensar, muda o seu jeito de fazer as coisas. Você tá entendendo? Você vai fazer uma comida, você tem um feeling ali, você olha, você fala, isso aqui dá certo com isso, isso, isso. Então, é uma criatividade que vem assim do céu. Unção de Bezalel, tá? Então, é unção de criatividade. E para prosperar, Deus dá essa unção de criatividade, de estratégia, de criar, de como fazer, certo? Ok? Olha lá, essa unção, queridos, foi dada a Bezalel. A gente fala unção de Bezalel. Quando Deus foi construir ali a tenda do encontro, Deus deu, tá? Deus deu para aquelas pessoas ali os artifícios de ouro, para fazer os querubim. Deus deu ali uma... Você já viu que tem gente que esculpe a coisa mais linda, tem gente que decora, tem gente que isso... Tudo é a unção de Bezalel, é uma unção de criatividade. Tem gente que já nasceu isso como um talento, mas existe isso que vem do céu, tá? Existe isso que vem direto de Deus, tá lá, se eu não me engano, eu não sei o livro agora, se é Êxodo, Levítico, mas tá lá. Então, é algo extraordinário. Então, quando Deus nos traz debaixo dessa essência, Ele traz essa unção de criar, de fazer. Amém? Então, todas essas coisas corroboram com prosperar, com avançar. Então, precisa ter uma boca abençoadora. Precisa ter uma boca que começa a profetizar. Certo? Eu lembro uma vez, antes da gente trocar de carro, isso quando eu morava no Mato Grosso. Um dia eu falei assim, amor, você já tá vendo nosso carro ali novo na garagem? Comecei a declarar isso. Você viu o nosso carro novo na garagem? Ele olhava, que na época não fazia sentido a gente trocar de carro. E eu já contemplo o nosso carro novo, ele é prata. E eu comecei a falar cor, eu comecei a falar detalhe. Por que eu tô falando isso para você? Porque você pode começar a declarar coisas que talvez nas suas possibilidades agora não tem como. Mas se você começar a declarar coisas como se já tivesse acessado isso de todo o seu coração, é igual eu falei para você, de tanto falar, você acredita, de tanto acreditar, você começa a pensar, e de tanto pensar, você faz o download do céu. Porque aí Deus fala assim, meu Deus, eu vou aquela fulano tá exercendo tanta fé,
tanta fé que eu preciso dar uma ferramenta de trabalho, eu preciso abrir uma porta para ele poder tomar posse dessa bênção, desse carro, dessa casa, porque essa pessoa entra na casa toda vez, vai orar, entra dentro da sua casa, tá fazendo culto dentro da casa que ainda não é física, mas já acessou no mundo espiritual. Consegue entender isso? Tá? Então, eu preciso que você comece a ser intencional. Seja intencional com palavras. Agradeça por coisas que você fala, isso aqui é impossível. Agradece, Deus, obrigado por esse carro novo. Obrigado a Deus por esse ministério que é relevante, tem crescido sobre todo o globo da terra. Deus, obrigada, Senhor Deus. Comece a agradecer por coisas que ainda não estão palpáveis. Mas tudo que você já viu, tudo que Deus já te mostrou, está só esperando você fazer o download, mas é as suas ações, é o seu comportamento que faz. Amém? Um dia abençoado para você, profético. Próxima madrugada nós vamos orar por libertação das crianças, libertação infantil, tá? Libertação de toda a área das crianças que elas vêm sofrendo aí. Amém? Vai ser poderoso. Beijo, beijo no seu coração. Amo cada um de vocês.